Olhe para cima. Lá está a cúpula de São Pedro, símbolo de Roma e da fé. Milhões passam por ali, admirando a arte e a grandiosidade. Mas o maior segredo do Vaticano está sob seus pés. Uma cidade silenciosa dos mortos, esquecida pelo tempo. A Necrópole Vaticana. Um cemitério de quase 2000 anos, onde pagãos e cristãos dividiam o mesmo solo. Ali, o Império Romano e o cristianismo nascente se cruzam. O Vaticano decidiu escavar seu próprio coração, sem saber o que encontraria. Cada descoberta levantava novas perguntas. O que realmente está sob o altar principal da maior igreja do mundo? A cidade subterrânea reflete a vida lá de cima. Mausoléus ricos ao lado de túmulos simples. Entre eles, um túmulo se destaca, o de um pescador da Galileia, a rocha da igreja. A busca por esse túmulo é o fio que nos guiará por este labirinto. Vamos descer juntos. Preparados? Imagine caminhar sobre um chão sagrado, com outro mundo metros abaixo. Um labirinto de ruas, túmulos e mausoléus congelados no tempo. Essa é a Necrópole Vaticana. Famílias ricas construíam mausoléus elaborados, decorados com mosaicos e afrescos. Lado a lado, túmulos simples de pessoas comuns. Era um microcosmo da sociedade romana, mas entre todos esses túmulos, um era diferente. Um túmulo simples, que a tradição atribui a Pedro. É por ele que começamos nossa jornada. Tudo começa em 1939, com o último desejo do Papa Pio XI, ser sepultado perto de Pio X. Para atender ao pedido, operários precisaram abrir espaço nas grutas do Vaticano. Ao cavar, encontraram uma cavidade inesperada. Não era uma cripta, mas restos de uma construção romana. O chão da basílica era o teto de outro mundo. O novo Papa, Pio XII, enfrentou uma decisão: escavar e arriscar a estrutura da basílica ou deixar o mistério intocado. Ele autorizou uma escavação secreta. Uma equipe de elite foi montada, liderada por Monsenhor Ludwig Kass. O trabalho era delicado, feito à mão e em silêncio. Enquanto missas e peregrinos seguiam acima a cidade dos mortos, era redescoberta abaixo. Cada fragmento era catalogado, cada centímetro examinado. Eles não estavam apenas cavando, mas lendo páginas de uma história esquecida. O risco era imenso. E se não encontrassem nada? A ausência de provas poderia ser devastadora. Mas a busca havia começado oficialmente. O mundo lá em cima continuava sua rotina sem imaginar a cidade sendo redescoberta logo abaixo. Cada centímetro de terra era peneirado. Cada fragmento, cada inscrição, cada osso era catalogado. Eles estavam lendo as páginas de uma história que ninguém lia há mais de 1000 anos. A busca por Pedro era uma aposta de fé e ciência. Cada descoberta, uma nova pergunta. O que estava realmente enterrado sob o altar principal da maior igreja do mundo? A resposta poderia abalar ou fortalecer os alicerces da fé para sempre. A escavação havia começado. Os escavadores perceberam, não era uma catacumba cristã, mas uma necrópole romana do século I. Uma rua principal subia à Colina Vaticana, ladeada por mausoléus de famílias ricas. Mosaicos e afrescos retratavam mitologia pagã e cenas cotidianas. Inscrições em latim contavam histórias de comerciantes, oficiais e libertos. Mas entre símbolos pagãos, surgiam discretos sinais cristãos: peixe, âncora, o bom pastor. Um mosaico mostrava Cristo como Hélios, o Deus Sol. Era uma fusão de mundos, uma transição de fé. Cristãos e pagãos dividiam o mesmo solo, até na morte. A Colina Vaticana era um lugar de sepultamento para todos. Mas a tradição dizia que, entre todos esses túmulos, um era especial: o de Pedro, um homem executado no circo de Nero. Para encontrá-lo, a equipe buscava não um mausoléu grandioso, mas um túmulo simples. Os cristãos estavam integrados à sociedade romana, mesmo na morte. Eles enterravam seus entes queridos ao lado de vizinhos pagãos. A busca por Pedro era uma busca por humildade. O próximo passo
era encontrar o ponto zero do cemitério. Cada mausoléu era uma cápsula do tempo, revelando detalhes da vida e morte romanas. Nichos guardavam urnas, inscrições pediam proteção divina, objetos pessoais eram deixados como oferendas. A arquitetura, feita de tijolo e concreto, resistiu ao tempo. As famílias celebravam banquetes fúnebres, mantendo a memória viva. Os arqueólogos mapearam a necrópole, chamada de Campo P. Quanto mais subiam a colina, mais antigos eram os túmulos. A tradição dizia que Pedro foi enterrado em um local humilde antes dos grandes mausoléus. Os túmulos cristãos se destacavam pela simplicidade, sepultamentos no chão, marcados por lajes ou símbolos discretos. A busca se afunilava para o local original, o ponto em torno do qual tudo cresceu. Eles estavam perto do coração do mistério. Sob o altar papal, os arqueólogos encontraram uma área aberta e antiga. Ali, uma parede coberta de gesso vermelho e uma edícula modesta, o troféu de Gaio. O memorial correspondia à descrição feita por Gaio, um clérigo do século II. Desde então, cristãos veneravam aquele ponto específico. A parede vermelha datava dos séculos II, construída para proteger um túmulo ainda mais antigo. Camadas de história. Primeiro um túmulo simples, depois o muro, depois o memorial. Constantino, no século IV, alinhou o altar da basílica sobre esse exato ponto. Eles haviam encontrado o local venerado como o túmulo de Pedro. A tradição tinha um endereço arqueológico. Mas restava a pergunta: os ossos do apóstolo ainda estavam lá? A próxima fase seria ainda mais pessoal, a busca pelos ossos. O mistério se aprofundava. A parede vermelha estava coberta de grafites deixados por peregrinos ao longo dos séculos. Orações, nomes, símbolos cristãos, em latim e grego. Margherita Guarducci, especialista em epigrafia, decifrou as inscrições. Entre elas, encontrou a chave: Petr eni, Petrus eni. Pedro está aqui. Não era uma oração, mas uma afirmação. Era a confirmação escrita de que aquele era o local venerado como túmulo de Pedro. A inscrição ligava o memorial à identidade do apóstolo. Não era apenas tradição oral, mas algo gravado na pedra. Faltava apenas a prova final: os ossos. A busca estava prestes a chegar ao clímax. O mistério de Pedro estava mais próximo de ser resolvido. Restava a confirmação científica. Durante a escavação, ossos foram encontrados em um nicho na parede vermelha, mas ficaram esquecidos por anos. Guarducci redescobriu a caixa e pediu análise científica. Os ossos eram de um homem robusto, de 60 a 70 anos, compatível com Pedro. Estavam incrustados com terra do túmulo original e envoltos em tecido de púrpura com fios de ouro. Faltavam os ossos dos pés, consistente com uma crucificação de cabeça para baixo. Em 1968, o Papa Paulo VI anunciou: os restos de São Pedro haviam sido identificados de forma convincente. A busca iniciada por Pio XI chegava a uma conclusão extraordinária. A rocha estava, de fato, sob a basílica. Fé e ciência se encontraram sob o altar de São Pedro. O maior mistério do Vaticano ganhava um rosto humano. Para construir a primeira basílica, Constantino precisou nivelar a colina vaticana, enterrando a necrópole. Esse ato, que parecia destruição, foi preservação. A cidade dos mortos ficou selada e protegida. O altar papal foi alinhado exatamente sobre o troféu de Gaio, sobre o túmulo de Pedro. A basílica renascentista de hoje mantém o mesmo ponto sagrado. Cada geração construiu sobre a anterior, mantendo o mesmo centro. A arquitetura do Vaticano é uma declaração de fé em pedra. A Cidade dos Mortos é a fundação literal e espiritual da Igreja. Tudo começou ali. A descoberta do túmulo de Pedro confirmou uma tradição milenar. Mas o Vaticano é feito de camadas de história, fé e mistério. A necrópole escavada é só uma parte. O que mais estará escondido sob a Praça de São Pedro ou os jardins? A busca por Pedro terminou.
Mas a exploração do passado continua. Cada nova tecnologia pode revelar mais segredos. A história do Vaticano é um diálogo contínuo com o passado. O mistério não diminui a fé, a enriquece. O chão que pisamos é sempre mais profundo do que imaginamos.